acredita nesta merda de signo, você é burro! E eu posso provar. Então tá. Então tá, vamos lá, me prove aí. E lá vamos nós! Salve, rapaziada! Bom dia, tudo bem? Aqui é o Yuri dos Anjos, professor de astrologia e astrólogo no dia a dia. E hoje eu vou inaugurar um novo quadro aqui no nosso canal, que é um quadro que nós vamos começar a falar sobre... Vamos fazer reacts de alguns vídeos que geralmente os editores mandam aqui, mas vocês podem dar suas sugestões também. Muita gente já me pedia lá no Instagram que eu fizesse alguns comentários, alguns tipos de postagens, falando sobre astrologia, sobre mapa, sobre isso, aquilo, outro, desse minha opinião. E eu acho que o melhor lugar para fazer isso aqui é o YouTube. Então, vamos seguir com o vídeo de hoje. Pelo que eu tô vendo aqui, é um professor de matemática. Foi um vídeo que teve bastante repercussão aqui, pelo menos no Instagram, no TikTok. E ele tá falando que a astrologia é terraplanismo socialmente aceito. Então, vamos dar uma ouvida aqui. Pode soltar a vinheta. E aí vamos escutar aqui o nosso professor de matemática falando. Beleza? Vamos lá. A astrologia é terraplanismo socialmente aceito. Se você acredita nesta merda... Primeira coisa aqui, tá? Eu não sei onde necessariamente a astrologia pode ser algo socialmente aceita. Isso não acontece, e eu vou provar para vocês, isso não acontece nem em ambiente acadêmico, não acontece também em ambiente social, familiar. Se for para um contexto religioso, piorou. Então todo mundo tá vendo aqui, ó, vou virar aqui um pouquinho para a câmera me pegar aqui, ó. Tá vendo o pantocrato ali? Eu sou católico, tá? Já passei poucas e boas por ser católico, trabalhar com astrologia, ajudar as pessoas com astrologia. Por incrível que pareça, o clero, as pessoas do clero, padres, bispos, aceitam mais, mas ainda assim, dentro do povão, qualquer pessoa, você pode fazer o que quiser. Eu lembro de uma vez, um caso de uma moça, uma influencer aqui da minha região, que eu falei assim, talvez ela possa divulgar um pouco o serviço e tal, se tentar conversar com ela. A mulher faz magia negra, ela tem contato com pessoas assim, ela tem a opção sexual dela pro lesbianismo, é divorciada, separada, um monte de coisas assim, um monte de problemas. Tem problema com o pai, problema com a mãe, um monte de coisa. Mas pra ela a astrologia era demais pra mim. Não, é demais pra mim. Já divulgou taróloga, já divulgou mulher que lê mão, mas a astrologia é demais. Então eu não sei onde tem isso que ele está falando aqui do socialmente aceito. Pode ser que no círculo social dele as pessoas tenham muita apreço, muita coisa. Eu também não sei qual foi a motivação de fazer esse vídeo, principalmente nesse tom de voz, gritando, exasperado, etc, né? E aí já tô vendo pela legenda aqui que o que vem depois ainda é pior. Mas vamos continuar aqui, tá? Acredita nesta merda de signo, você é burro! E eu posso provar. Então tá, vamos lá, me prove aí. A astrologia moderna foi organizada por Ptolomeu. Primeira coisa, tá? A astrologia moderna não foi organizada por Ptolomeu. A astrologia passou por sucessões de mudanças ao longo de toda a história da humanidade. Aliás, a grande dificuldade, e ao meu ver, por isso que a astrologia não se baseia, não é uma ciência, a grande dificuldade é essa. Por quê? Você tem inúmeros astrólogos, e se você lê os livros, os manuais de astrologia, o tomo, vou dar um exemplo, você pega o William Lilly. Você pega o William Lilly, que é um astrólogo da Renascença ali, período da Renascença na Inglaterra, e ele vai fazer o manual. Aí ele vai comentar todos os outros astrólogos que vieram antes dele. E nesse comentário que ele faz, ele vai dizer, olha, fulano de tal usava isso aqui para prever tal situação. E depois ele fala logo embaixo, olha, eles faziam dessa forma, mas eu não acho que dessa forma é bom. Eu acho que essa forma é assim, assim, assado, cozido. De fato, a astrologia não é uma ciência. E ela nunca se propôs a ser. Nem mesmo na antiguidade, porque hoje há essa supervalorização de qualquer tipo de conhecimento que tenha uma carteirada científica e acadêmica. E olha só, a gente vai mostrar no final, vou te mostrar no final, como isso é um grande erro. Um grande erro. Mas, realmente, assim, a ligação é a base. Mas dizer que Ptolomeu propôs a astrologia moderna, isso aí, meu amigo, você tá pulando de mais ou menos 2000, mil e poucos anos antes de Cristo pra 2026. Não faz sentido nenhum, entendeu? E de lá de Ptolomeu pra cá, muita coisa foram sendo mudadas, certas ou não. Vão ter astrólogos modernos que vão falar, não, a gente pode considerar Urano, Plutão e Netuno como regentes de tal coisa, assim, assim, assado. Mas os astrólogos antigos, tradicionais, vão falar que não. Por que não pode? Porque não tem observação visível deles a olho nu. Mas vamos continuar aqui, tá? No livro Tetrabiblos. Nessa porra desse livro,
Ele simplesmente representa a Terra como centro do universo. Sol, Lua e planeta girando em torno da Terra. Olha que absurdo! Olha que absurdo, meu amigo. Deixa eu falar uma coisa, tá? Eu estudei engenharia física, dei muito física. Eu peguei 5 tipos de física na faculdade. Uma coisa que a gente aprende na faculdade em física é o seguinte: qualquer movimento, qualquer tipo de movimento, depende da observação de quem está olhando. Entendeu? Se você está dirigindo um carro, você sabe que o carro está se movendo, mas quando você olha para o redor, você está vendo as coisas se mover, passar. Isso é a parte da física, da filosofia da física. Que na maior parte das vezes o pessoal faz faculdade aqui no Brasil e só fica interessado em reproduzir cálculos e fórmulas. Papagaiar cálculo e fórmula. Ele não entende o que está sendo calculado ali. E essa questão da posição definir tanto relativa a movimento, é só você pegar as equações da física ligadas a movimento, que você vai ver que a posição do objeto está sempre inserida na equação. Por quê? Essa movimentação depende da posição. Quando você olha para o céu, você vê o Sol se movendo. O Sol nasce em um ponto e se põe no outro. Uma coisa não invalida a outra. Uma posição não invalida a outra. Um bebê dentro da barriga da mãe, ele tem o movimento natural dele, mas ele tem um movimento que a mãe gera nele. A partir do momento que a mãe senta, que a mãe deita, que a mãe anda, o bebê está se movimentando junto com a mãe. Então não faz sentido nenhum pensar, oh meu Deus, que absurdo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Esse modelo fazia sentido 2000 anos atrás, porra. Hoje a gente sabe que ele é patético. Patético pra quem? Patético pra academia, que a gente vai mostrar no final casos de fraudes científicas envolvendo astrologia, inclusive. Eu vou citar o caso aqui do Michel Gauquelin. Para quem não sabe, Michel Gauquelin, ele era um grande estatístico e ele fez um trabalho bem profundo ligando estatística e as questões astrológicas. Ele pegou alguns pontos associados a essa ligação entre esses dois planetas, entre essas duas disposições. Então o cara, vamos pegar aqui pessoas que têm profissão X, olhar o mapa delas e ver os posicionamentos que batem. Ele fez um puta cálculo com relação àquilo ali. E nesse grande cálculo que ele fez isso, ele simplesmente demonstrou estatisticamente como havia uma relação. Isso prova e coloca a astrologia no âmbito científico? Não. Mas é um estudo que a academia fez em função disso. Qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que, simplesmente, você pode pesquisar aí. É o caso do Star Baby. Para rebater o negócio dele, fizeram um monte de fraudes em cima do documento que ele criou. Do estudo, de um monte de coisa, criaram estudos contrários, etc. Isso prova, inclusive, que o socialmente aceito do começo do vídeo só faz sentido na cabeça do autor. A pessoa que pega assim, eu tenho 10 amigos aqui, os 10 ficam falando dessa merda que eu não gosto. Eu sei como é chato, você tá num ambiente que as pessoas falam de uma coisa que você não gosta. E aí, por isso, é socialmente aceito. Eu não sei onde. Você tem bolhas também. Vai ter bolhas na internet, da astrologia, da ciência, e etc e tudo mais. Não dá pra dizer que essa bolha é uma sociabilidade, é algo socialmente aceito. Mas, vamos comentar aqui, vamos continuar aqui. Mas a astrologia continua usando este mapa como referência para o céu. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma noção básica aqui. Não é só astrologia, não. Meu amigo, a colheita, plantio, ele é baseado nesse mapa. Nenhum agricultor que se preze, ele colhe no inverno e planta na primavera. A mesma base cosmológica que você está dizendo que é ridícula, que é absurda, é o que bota a comida na sua mesa. Toda a plantação de agropecuária, de zoopecuária, é baseada no ciclo das estações. O ciclo das estações é um referencial, toma a terra por centro. Ninguém toma a terra, ninguém olha para o modelo que foi surgido na Idade Moderna. Ninguém olha para esse modelo para fazer isso. Embora, como eu falei, os dois modelos são 2 pontos de referência. 2 pontos de visão. Que, inclusive, o segundo modelo, que é tão idolatrado, ele levou 400 anos para ser validado. Por quê? Porque precisava-se fazer o cálculo de paralaxe. O que é o cálculo de paralaxe? Você aprende na própria engenharia. Quando você vai medir um objeto, que tem aqui um objeto que você vai medir com a régua, com a trena, com o paquímetro, o que é que você tem que fazer? Você não pode olhar com os 2 olhos assim abertos, como eu estou fazendo agora. Você tem que fechar um olho. Por quê? Há uma dissonância óptica entre as 2 visões de um olho para o outro. Na parte da engenharia, das ciências dos materiais, etc., você resolve esse problema assim. Porém, o que acontece é o seguinte: como é que você vai fazer isso com corpos celestes que estão lá embaixo, lá muito longe? Não tem como você fechar um olhinho e resolver o problema. Você tem que corrigir no cálculo matemático. Inclusive, para ele que é professor de matemática, a matemática só se desenvolveu por conta da astrologia. Existem inúmeros pais da matemática, o próprio Roger Bacon, o Girolamo Cardano, entre muitos outros. Então, Plácido de Tites, que inclusive criou o sistema Plácidos, Campanos,
que é do século XIII, criou divisões astrológicas diferentes, Porfírio do século III, Alcabício também, todos eles criaram modelagens matemáticas. E o objetivo não era matemática, o objetivo era astrologia, porque matemática nem assim. O matemático da antiguidade era o astrólogo. Não se tinha diferença entre astrologia, astronomia e matemática. Você pega em documentos da Igreja Católica acusações falando o seguinte: quem pratica matemática deve ser expulso da igreja. É a matemática, como nós vemos hoje, você abrir uma calculadora e somar que 2 mais 2 é 4, é que era errado? Não. Porque a figura do matemático estava inserido nessas três áreas de conhecimento. Então, vários outros, Johannes Miller von Queensberg, vários outros criaram modelos matemáticos, inclusive a astrologia, no mapa, usa muitos modelos matemáticos, então você vai explicar o que é um aspecto de trígono, o que é isso, a formulação de um triângulo, posicionamento geométrico que cria uma espécie de triângulo. Então você vai entendendo, você vai ter uma ligação em tudo isso. Você tem outros aqui, eu tô citando aqui Guido Bonatti, tem vários matemáticos que influenciaram no desenvolvimento da astrologia. E foram matemáticos por causa da astrologia. Porque eles estavam preocupados em calcular aquelas posições planetárias, sistematizar melhor mapas. Inclusive, por exemplo, esses sistemas de casas que eu citei, Plácidos, Campanos, tem o Regiomontanos, todos esses nomes são nomes de matemáticos, astrólogos, astrônomos. Todos trabalhavam juntos nessas três coisas. Mas vamos continuar aqui, tá? Um mapa onde a Terra está no centro do universo. Tem também o problema dos 13 signos. Ah, não. Aqui eu já sei que ele vai fazer uma cagada colossal. Mas é uma cagada que todo mundo faz. E aqui eu vou fazer um meia-culpa. Não meu mesmo, porque eu explico isso muito bem. Mas eu vou fazer um meia-culpa do pessoal que é popular em astrologia moderna. Astrologia popular de boteco, de barzinho, que não entende e não sabe explicar isso com exatidão. Então, qual é o grande problema que ele vai citar aqui? Eu vou adivinhar aqui. Ele tá falando dos 3 signos, porque tem 3 constelações. Só que signos e constelações não são a mesma coisa, meu Deus! As duas coisas não são a mesma. Para um segundo. Você tá vendo esse professor aí rindo da astrologia? Ele é ótimo de conta. Mas pergunta pra ele por que a lua move a maré do mundo inteiro. E pergunta também se isso é crendice. Certeza que ele vai travar quando você perguntar isso pra ele. E a maioria dos astrólogos trava junto. Ensinaram você a rir de tudo que não é capaz de medir, que você não consegue medir. Só que no universo inteiro existe uma ordem por trás de cada coisa. E ela se explica com lógica, no detalhe. Dia 9, ao vivo, eu e o professor Marcos Monteiro, um dos maiores astrólogos desse país, vamos abrir a engenharia desse funcionamento e mostrar pra você por que a astrologia funciona de verdade. A aula é dia 9, 7h30 da noite, ao vivo, tá bom? O link do ingresso da aula tá aqui embaixo. E o preço é quase de graça, R$17. Depois do dia 9, esse preço acaba. Só vai restar gravação e o restante dos bônus. E depois desse dia 9, o preço não será mais 17, será 100 a R$200. Então aproveite, enquanto o ingresso ainda custa 17. Corre e garanta já a sua inscrição. Elas têm nomes iguais, mas não é a mesma coisa. Você tem constelação de câncer? Tem, mas você tem um signo de câncer, que é diferente. Vamos ouvir aqui. A astrologia, que se mete a falar como se fosse ciência, fala de 12 signos. Ninguém fala como se fosse ciência. Bom, pode ser que alguém do meio dele fale. Mas eu, por exemplo, eu me sinto aliviado de não ser ciência. Eu agradeço a Deus por não ser ciência. Porque se você pega, por exemplo, aqui, a Revolução Francesa, que matou um monte de gente, cortando a cabeça de um monte de gente, à toa, foi em nome da ciência. Foi feito em nome da ciência. Em nome da ciência, da razão. As atrocidades políticas, o socialismo, em nome da ciência. Nazista não tinha mais gente mais, assim, com pudor e rigor científico do que nazista. Isso quer dizer que todo cientista, todo estudioso da ciência, da matemática, da filosofia da ciência, da física, é isso aí? Não, é claro que não. É claro que não. Mas aqui não é uma questão de pessoa A, B, C, nem da matéria. É a mentalidade. A mentalidade desse pessoal que fez essas atrocidades foi com a ideia de purismo científico. A ciência é muito boa quando ela consegue, dentro do seu campo de atuação, trazer para nós invenções, trazer conhecimento sobre a realidade, mas entendendo o lugar dela. Entendendo o lugar dela. Entendendo o cantinho dela. Senta ali no seu cantinho. Senta ali na rodinha, conversa ali. Que, diga-se de passagem, uma rodinha muito inferior. Muito inferior. É só você pegar, hoje, é porque brasileiro não tem consciência, assim, consciência geográfica, consciência mundial de nada. Mas eu tenho
for atender pessoas, eu já atendi pessoas da China, Portugal, Canadá, África, já atendi gente da Europa. E eu sempre converso, quando eu tô conversando, não fico falando só da pessoa, do mapa dela. Eu pergunto algumas coisas pra ela. Ah, como é que são as coisas aí? Como é que são as coisas aí? Você vê coisas que tem na China. Quando eu falo China, não tô falando assim, os grandes centros chineses. Tô falando assim. Tô falando lugar remoto, interior. Que os caras conseguem resolver problemas que hoje a gente se bate pra resolver. Que hoje a gente tem problema pra resolver porque a ciência não sabe descobrir. Esses dias eu vi um estudo científico falando, não, porque a ciência começou a descobrir agora que os pulmões também são responsáveis para produzir sangue. Você pegue um tratado de medicina chinesa, ali da época de Confúcio, e você já vê isso lá afirmado com todas as letras. Então colocar a ciência como um patamar responsável por todo o conhecimento humano é sim uma tremenda estupidez e burrice. É uma falta de desconhecimento histórico, científico e até filosófico gigantesco. Gigantesco. Mas vamos continuar aqui, tá? E signos. Só que o Sol, na prática, passa por 13 constelações. Aí é que tá o problema. A burrice não é de quem fala isso. A burrice é sua. Por que a burrice é sua? Porque você, na própria frase, falou signo e constelação. São duas coisas diferentes. Galera, o que é que são os 12 signos aqui, tá? Uma aula que eu dou na minha mentoria de astrologia. Eu vou dar uma visão prática. Depois eu vou dar a visão metafísica e que fundamenta isso aqui. Você já reparou na sua casa, se você mora na sua casa há muito tempo, que ao longo do ano, o Sol, quando você está dentro de um cômodo, ele bate em paredes diferentes. Já reparou isso? Já reparou? Vou dar um exemplo aqui, esse escritório que eu tô aqui. No começo do ano, o Sol, ele bate naquela parede lá do fundo, onde tem um quadro lá no fundo, o quadro do Pantocrato. Agora, nós estamos em junho. E o Sol, ele tá batendo aqui, ó, na direção aqui do meu computador, da minha câmera. Por isso que, inclusive, eu tô com a cortina aqui um pouco fechada. Deu uma ligada na luz ali pra melhorar um pouco a iluminação e tô com a cortina um pouco fechada. Qual é o grande ponto aqui? Eu vejo essa mudança de posição. Eu lembro que na casa que eu morava anteriormente, o Sol batia no portão da frente bem no final, começo do ano. Aí chegava no meio do ano, mesmo período aqui de junho, ele não batia mais tanto no portão da frente, ele pegava lateralizado. É só você observar e você ver essas mudanças. Você vê essas mudanças de posicionamento da luz solar. A mesma coisa a lua, você já reparou? Tem vezes que a lua tá no céu, e aí você vê a lua lá, brilhante, pá, e daqui a pouco a lua, cadê? Não vejo mais lua. Ou então eu só consigo vê-la de madrugada. Por que tem essas mudanças na percepção humana? Por conta dos signos. Isso são signos. Os signos são a faixa que nós chamamos de eclíptica, onde o Sol percorre o céu. Então, se você tem vários vídeos hoje de fotógrafos que eles estão fazendo esse experimento, você já viu? Eles pegam lá, botam a câmera na mesma posição e vão tirando foto todos os dias do ano. E ele começa a mostrar um desenho que o Sol faz no céu, que é um desenho do símbolo do infinito. Na faixa, na teoria, todos os planetas fazem essa movimentação, incluindo a Lua. Só que em posições diferentes. Um está mais próximo da Terra, outro está mais longe da Terra, outro está mais próximo do Sol, mais perto do Sol, e assim vai. Por que Mercúrio nós não conseguimos ver no céu com muita facilidade? Porque Mercúrio quase sempre está colado no Sol. Então vão existir muitos momentos do ano, por exemplo, que ele só vai aparecer quando o Sol está se pondo, bem na beirinha ali do horizonte do oceano. E outros momentos que não. Então, isso são os signos. Existem as constelações. O que foram as constelações? Agrupamentos de estrelas que foram ganhando sentido e significado mitológico e que, coincidentemente, possuem base parecida com a dos signos. Então você tem constelação de Sagitário, tem. Você tem constelação de Câncer, tem. Você tem constelação de Leão, tem. Você tem Régulus, que é a estrela do coração do Leão. Só que os signos não são constelação. Fazer essa confusão que ele tá fazendo aqui é a mesma coisa que falar assim, olha fulano, eu vou ali no banco sacar dinheiro. E aí você começa a pensar que eu tô num banco de praça pegando dinheiro ou pegando uma mala de dinheiro que tá embaixo do banco da praça. Não é porque a palavra banco pode ser um banco de praça ou um caixa eletrônico, que é a mesma coisa, pô. Veja, isso aqui não é nem problema de astrologia, matemática, filosofia, ciência. Isso é problema de português. Ou pode ser um problema de ignorância. Pode ser um problema de ignorância. O sujeito não conhece a astrologia, pode acontecer. Também não vou jogar aqui o rapaz, falar isso, aquilo, outro. Mas olha só, se digamos que ele saiba o que é astrologia, com muita profundidade, que ele entenda que há signos e constelações, e que as duas coisas são diferentes, isso não é um problema de matemática, de física, de astrologia, e nem de ignorância. É um problema de analfabetismo funcional. As palavras, elas podem ter o mesmo nome ali, o mesmo símbolo, mas elas podem ter atribuições diferentes.
É igual você pensar que uma árvore genealógica é uma árvore plantada no quintal de alguém que tem lá as fotos de todos os pais e avós. Não, a gente usa a palavra árvore porque a árvore representa estrutura, você tem uma raiz, então você coloca os avós na raiz, não é? Você tem um tronco, que são os adultos que estão vivos hoje, você tem as crianças que estão nos galhos, são os frutos, são as florzinhas que vão ainda germinar em árvores novas. Você usa uma analogia, entendeu? Entre um objeto que parece uma coisa e uma catalogação que parece outra. Vamos seguir aqui, vai, vamos seguir. Deveriam ser, de acordo com a lógica deles, tá? 13 signos. O que tá faltando é o Ofiuco. Se eles seguissem as próprias regras, hoje teria que ter 13 signos e o signo de um monte de gente ia mudar. Não necessariamente ia mudar, tá? Porque o cálculo do mapa ele é baseado em posição ligada à latitude e longitude, certo? Por isso que a gente precisa do horário de nascimento, tá? Para ter precisão. E a gente precisa também da data e do lugar, certo? A data e o horário, eles descrevem a longitude. A posição longitudinal na esfera terrestre. Enquanto que o lugar, a latitude, tá? E aí você cruza as duas coisas e você monta um mapa. Com base em quem? Em efemérides. Agora, o sujeito nunca abriu uma tabela de efemérides para entender como funciona essa transição de um signo para outro e a estrutura dos signos. Então, gente, olha só, são 12 signos, são 12 casas, porque são 12 divisões celestes. Eu explico, inclusive, na minha mentoria, qual é o sentido até numerológico que tem a ver com a matemática. Porque matemática nunca foi só fazer continha no papel e reproduzir fórmula igual papagaio. Matemática já foi uma ciência profundíssima. Se você pegar textos antigos, por exemplo, Santo Agostinho falava, ó, quem não sabe matemática não entende a Deus, não conhece a Deus. Por que ele fala isso? Porque matemática não era só número, não é só economia, não é só probabilística. Isso é ruim? Não, isso é bom. Eu uso essas coisas aqui na minha empresa aqui para calcular faturamento, não sei o que, parará, etc. Isso é legal, ótimo. Mas a matemática já teve um aspecto filosófico e profundo muito denso. E aliás, inclusive, por exemplo, nós temos um matemático aqui, na minha pesquisa, que é um da era muçulmana. Inclusive, a matemática, como é que ela começou? Ou seja, qual foi um dos primeiros ramos associados à matemática? Teve a geometria, claro, ali, você tem Pitágoras, etc. Mas você tem a álgebra. A palavra álgebra vem do árabe. Esse início álgebra vem do árabe. E os árabes foram quem mais influenciaram nessa questão de evolução matemática. Então, por exemplo, tem um matemático aqui que criou as funções trigonométricas modernas. Que eu não vou falar o nome dele aqui, que é um nome muito grande. Então, Abdallah, Mohammed, tem um monte de coisa, mas geralmente o pessoal na Europa chama ele de Al-Batani ou Al-Batanius. Ele criou uma revolução da matemática da esfera celeste. E, em certo sentido, sabe aquela famosa fórmula que você aprende lá? Sino do igual oposto dividido pela hipotenusa, cosseno adjacente dividido pela hipotenusa, tangente oposto dividido pelo adjacente, parará. Foi ele que criou em certo sentido. Foi ele fundador disso aí. Só que ele fez isso por quê? Para melhorar a precisão dos cálculos astrológicos e astronômicos. É a ciência dele, matemática. A origem foi isso aí, entendeu? Mas vamos lá, vamos começar, continuar. Mas lá não é ciência, nada lá faz sentido. Sim, Só claro. que o argumento mais devastador vem agora. A precessão dos equinócios. A Terra faz um movimento lento de bamboleio chamado precessão axial. Esse fenômeno foi descoberto há mais de 2000 anos. Por causa desse movimento, as constelações mudam de posição ao longo do tempo. Certíssimo. As constelações, mas não os signos. Ele não entendeu o seguinte: você pega uma câmera fotográfica, você bota no mesmo lugar. Você pega essa câmera fotográfica, coloca no mesmo lugar. Você tira a foto os 365 dias do ano e você vai ver o sol se movendo no céu, porra. Isso é óbvio. Qualquer navegador, qualquer cara que pilota um navio hoje, que comanda uma embarcação, ele sabe disso. Porque se ele não souber disso, ele não sabe se orientar no céu. Caso, sei lá, o sistema do navio dê alguma pane, algum defeito. O cara precisa saber se orientar no céu também. Ele sabe disso, ele sabe, olha, o sol e as estrelas mudam de posição. Inclusive, essa precessão que ele está chamando aqui é exatamente a precessão que acontece em cima da eclíptica, ou seja, a estrela, a constelação, corpo celeste, se movimenta dentro da constelação, que é essa precessão que o Sol mostra também quando você pega uma câmera fotográfica e fotografa os 365 dias no mesmo lugar, na mesma posição e nos mesmos horários praticamente. Então não tem nada, é ignorância. Só que assim, ele usa palavras difíceis, precessão, axial, tal, não sei o quê, e as pessoas se impressionam, porque a inteligência geral das pessoas no Brasil é muito baixa. E aqui vai para quem é da matemática e quem é da astrologia. São poucas pessoas com conhecimento técnico desses movimentos, dessas questões. Isso, inclusive, se chama mecânica celeste, tá? Eu tenho um livro aqui, ó, tá? Inclusive aqui, ó, João de Sacrobosco.
Tratado da Esfera. Então, João de Sacrobosco nasceu em 1195, morreu em 1256, professor de astronomia na Universidade de Paris. Criou o Tratado da Esfera, foi usado por astrônomos, astrólogos, cosmógrafos, navegadores europeus, sintetiza conhecimento cosmológico da época, parará, 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 parará. Tá aqui o livro, Tratado da Esfera, é exatamente o que ele tá explicando aqui. Não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma assim, nossa, que coisa nova, que coisa extraordinária. Tem nada novo aqui, absolutamente nada novo. O que ele fez é simplesmente uma grande confusão entre signos e constelações e embasou o vídeo todo em cima disso. Na verdade, isso aqui, se a gente quiser usar os termos do Schopenhauer, não sei se é o Schopenhauer que faz essa... Não é bem uma falácia, mas é um erro argumentativo, chamado salada conceitual. O que é salada conceitual? Como é que você faz uma salada? Vamos pensar uma salada de alface. Você pega alface, você pega tomate, você pega cebola, você pega pepino, você pega, sei lá, couve, você bota azeite, você bota vinagre, mistura tudo e fica pronto. Então, salada conceitual é isso. Você pega vários conceitos diferentes, mistura tudo, faz uma bagunça e aí tá pronto o seu argumento. E tá absolutamente pronto. Vamos continuar aqui, tá? Cerca de 1 grau a cada 72 anos. Isso significa que em 2000 anos elas já mudaram de posição 27 graus aproximadamente. Só que cada signo tem 30 graus, então, à medida que esse tempo passou, as constelações mudaram praticamente um signo de posição. O teu signo hoje, de acordo com a astrologia, não condiz com a realidade! Isso significa que se esta merda diz que o seu sol tá em Áries, por exemplo, significa que ele tá praticamente em Peixes. Na prática, os signos já não correspondem ao céu real tem séculos. Não faz o menor sentido isso. Novamente, eu não vou ficar parando aqui porque, veja só, os dois últimos argumentos do vídeo dele são argumentos necessariamente, vai para esse lado da salada conceitual. Ele misturou signo e constelação e bateu num espantalho. É simples assim. Então, não tem mais muito o que eu falar aqui, entendeu? Eu não vou nem... Vamos analisar o vídeo por uma questão de respeito, de honestidade e tudo mais. Mas eu acredito que a argumentação é a mesma linha. Tudo que eu expliquei aqui em certo ponto já tem. Agora, o segundo ponto, tá? Então, vamos terminar aqui. Depois eu finalizo aqui como eu quero finalizar. Beleza, mago, mas por que esta merda parece funcionar? Porque as previsões são genéricas. Aqui foi muito bom, ainda bem que eu não parei. Previsões genéricas. Vamos falar sobre elas aqui agora. Vamos lá. Tem uma técnica na astrologia chamada astrologia horária. A astrologia horária é literalmente um oráculo, como as pessoas entendem de forma popular. O que é um oráculo? Você tem uma dúvida, uma pergunta e fala assim: olha, eu quero saber, meu cachorro desapareceu e eu quero encontrar o meu cachorro. Eu quero saber se eu vou conseguir encontrar ele, onde é que ele tá, etc. E aí eu pego o momento, digamos que o sujeito me mandou essa pergunta 2 horas da manhã e eu tava dormindo. Aí eu acordo, vou lá, né, faço minha higiene, tomo café, rezo, dou um geral aqui na empresa aqui, o planejamento de que cada um tem que fazer, o meu planejamento que eu vou fazer no dia, e aí eu abro o WhatsApp. E aí eu vejo a pergunta lá. Então, digamos que eu abri a pergunta, já eram as 9 horas. Então eu olho e falei, pô, essa é uma pergunta válida de astrologia horária. E aí o que eu faço? Eu abro o mapa da pergunta, não é o mapa de nascimento dele. É o mapa da pergunta. E eu vou lá, com a técnica, aplico a técnica e digo, olha, o cachorro está em tal lugar, na casa do vizinho, em cima de um telhado, ele tá bem, ou ele morreu, ou ele tá em perigo, fulano pode encontrar. Vai sair vídeo aqui no canal ainda sobre isso. Mas já tem no meu Instagram, se você não acompanha, @oyuridosanjos, eu tenho textos lá. Ah, é genérico, não sei o que lá. Não. A pessoa depois vem e me disse, Yuri, você estava certo. O meu cachorro estava assim, assim, assado. Fulano de tal que você falou que ia encontrar, encontrou e pronto. Existem previsões genéricas na astrologia, que eu também não vou passar pano, existem. Mas não é por conta da astrologia. Se você ler, por exemplo, um manual biográfico do William Lilly, ele já encontrou presos, fugitivos, criminosos, com a polícia de Londres. Ele já previu o incêndio que teve lá no... Não sei se foi aquele relógio lá de Londres, não lembro o nome agora, mas ele já previu isso. Então não tem previsão genérica. Tem previsão genérica quando o cara é ruim. Mas eu me garanto de fazer boas previsões acertadas. Meus clientes de Revolução Solar, Revolução Lunar já falaram isso. Teve um cliente de Revolução Solar que eu já falei aqui pra ele. Eu falei assim, ele fez a Revolução Solar dele, eu falei, olha, cuidado com cortes, vidro, faca, coisa do tipo. O que geralmente algumas pessoas também chamam de... Aí vai falar, isso é uma previsão genérica. Aí as pessoas acham que, não, eu tinha que dizer exatamente como aconteceu cada detalhe, etc. Mas é aí que tá a diferença. Astrologia não é magia. Se você vai num oráculo, numa bruxa, alguma coisa assim, ele vai dar todos os detalhes de tudo, mas aí vai usar coisas bem ruins aí pra fazer esse negócio. Você vai se ferrar também. Mas a astrologia, ela cria o quê? Ela cria uma correspondência entre céu e eventos celestes e eventos terrestres. É igual, por exemplo, aqui, tá marcando 10h45 no meu relógio aqui. Quando bater meio-dia, eu sei que é o horário do almoço.
mas eu não sei qual é o cardápio que a minha esposa vai fazer hoje. Eu não sei se é frango, não sei se é carne moída, não sei se é fígado, eu não sei se é linguiça, mas o relógio aponta, Yuri, está na hora de almoçar. Quando dá 18 horas, Yuri, está na hora de parar o trabalho. O que eu vou fazer depois do trabalho, não sei. Se eu vou cuidar dos meninos, se eu vou jogar um videogame, se eu vou ler um livro. A astrologia tem essa previsão. Olha, com esse ponto aqui, qualitativamente, as coisas não estão favoráveis para esse tipo de evento. Se o evento do corte, que eu falei lá do meu cliente, vai ser o quê? Um vaso que vai quebrar nele, já aconteceu isso com clientes meus. Se vai ser um cara que vai dar uma facada, ou ele se cortar, cortando uma carne, uma coisa, depende muito. Ou seja, o que ele tem que ter é o quê? Atenção com objetos cortantes. Esse cliente meu em específico, o que aconteceu com ele? Ele fez, inclusive, uma outra revolução solar comigo. Porque eu falei pra ele, cuidado com objetos de corte. O que foi que aconteceu? Ele ia fazer uma trilha com uns amigos, foi na farmácia comprar umas coisas. Depois que ele chegou lá, um cara foi assaltar ele. Um bandidinho mesmo, assim, mequetrefe, foi assaltar ele. Nisso que o bandidinho mequetrefe foi assaltar ele, o que aconteceu? Ele pegou e reagiu ao cara. Ele ficou puto com o cara, reagiu. O cara pegou o celular dele, deu pra ele um caderno pra ele anotar todas as senhas, e ele tava anotando, e ele começou a ficar puto com aquilo, aí ele pegou, deu uma cadernada no cara. O cara caiu. E aí teve um embate lá, uma luta, pá, não sei o que, o cara foi embora. Né? Chegou mais gente pra ajudar e o cara foi embora. Quando ele levantou, ele nem percebeu, mas a moça da farmácia falou, moço, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, toma uma água aqui, vou te ajudar. Ele tinha tomado uma facada nas costas. Então foi isso que aconteceu. Então, claro, previsões são genéricas, sabe? Claro, tem muita previsão genérica, principalmente, eu não gosto de fazer aqui, por exemplo, análise de trânsito. Tem muita previsão que é bem genérica. Não, hoje o dia tá assim pra isso, não sei o que lá, que é o horóscopo de jornal. Mas se você pega um mapa, revolução solar, revolução lunar, com mapa natal, se precisar, progressões, profecções, ou uma astrologia horária, que o cara manda uma pergunta e você abre o mapa da pergunta para aquela situação específica, muito difícil a previsão ser genérica, a não ser que o astrólogo seja ruim. Isso pode acontecer. Mas é isso, pessoal. Eu vou falar aqui de previsões genéricas, pá, não vou estender mais esse vídeo. Não sei nem se era pra bater 40 minutos aqui, meus editores vão ficar putos da vida comigo. Mas essa é a questão. E para finalizar, eu montei, não vou dizer que eu escrevi, até porque eu falei, cara, não vou dedicar muito tempo a isso não. Eu fiz uma ferramenta com a ferramenta do Gemini, chamado Deep Research. Se você nunca usou essa ferramenta, use. Vai mudar a sua vida. Principalmente se você é estudioso, se você é acadêmico. Mas com o Deep Research, eu fiz uma pesquisa aqui, que o título da pesquisa é o seguinte, tá? Relatório histórico e epistemológico. A interseção entre a matemática, a astronomia e a prática astrológica na história da ciência. Então ele me trouxe aqui em formato de TCC praticamente. Uma introduçãozinha, pá. Aí ele passou pela Antiguidade Clássica, falando de Cláudio Ptolomeu, que ele citou. Inclusive, ele citou o Tetrabiblos, né? Só que o Tetrabiblos, ele é baseado num livro de matemática chamado Almagesto. Originalmente, esse livro foi intitulado de Sintaxis Matemática. Então, a própria fonte que ele cospe em cima é a fonte que deu origem ao conhecimento, à ciência que ele tem, que ele usa hoje como autoridade, etc., que é matemática. Então ele cita aqui toda a história do Ptolomeu, depois ele vai falar também da Era de Ouro no mundo islâmico, então ele vai citar o Batani, ele vai citar outros historiadores, outros aqui, vai citar a Escolástica também, vai citar Santo Alberto Magno, inclusive, é um sujeito ligado para isso, você tem o Robert Grosseteste, entre vários outros. Então você tem também Roger Bacon, Guido Bonatti, todas essas pessoas, na visão do nosso autor do vídeo, são burras, são literalmente burras, são simplesmente os maiores construtores de conhecimento da humanidade e da própria ciência matemática. Então, eu vou ter esse documento, ainda vou dar uma refinada no documento, porque eu fiz aqui uns 10 minutos antes de começar a gravar, eu tive essa ideia. Eu vou dar uma refinada no documento, mas até o vídeo sair, ele vai estar na descrição aqui. Eu vou liberar um link para quem quiser estudar, quem quiser ler, quem quiser se aprofundar e não repetir os argumentos que o nosso amigo aqui colocou. A gente vai fazer isso aqui. Mas é isso. O vídeo que ele fez original deve ter uns 2 minutos, 3 minutos no máximo. A minha resposta tem 40. Por quê? Já dizia uma coisa, um autor, não lembro quem foi agora que falou, mas ele falava o seguinte: para fazer uma mentira é muito fácil. Para você criar argumentos simples e criar um impacto, inclusive com todo esse tom, né, de gritaria, porque você é burro, porque você quer lá. Inclusive, deixa eu explicar, tá? Na ciência retórica, você tem o padre Antônio Vieira. É o padre Antônio Vieira? Não lembro se é ele. Acho que é o padre Antônio Vieira. E um sujeito com bastante retórica, capacidade de um dos maiores retóricos da história do mundo. E ele tem um livro que ele fala sobre a retórica. E aí, nesse livro que ele fala sobre a retórica, ele faz uns apanhados sobre as questões da retórica, que diz assim, olha, tem alguns momentos que o orador, ele precisa gritar, ele precisa fazer efusivo. Por quê? Porque o argumento é fraco. Então ele precisa fazer isso. Salve, pessoal, beleza? Estou aqui gravando esse final do vídeo, porque na outra gravação que eu fiz, eu não me dei conta, mas o final do vídeo ficou cortado. Então eu vou vir aqui encerrar o meu argumento, que eu estava falando no final do vídeo do react
do professor de matemática. E após isso, eu venho trazer para vocês também uma oportunidade. É o seguinte, pessoal, eu estava comentando sobre a retórica, falando do Padre Antônio Vieira, que ele sempre falava o seguinte: sempre que o argumento é fraco, você grita. Tem anotações, explicações, questões biográficas dele, não lembro exatamente qual livro. Eu lembro que eu li a obra dele completa, eu li assim de vez, assim, tudo. Então tinha uns sermões, tinha coisa biográfica, tinha cartas, tinha um monte de coisa. E aí, eu lembro que num desses pontos que eu li, nem era o livro nem é meu, era de um amigo meu. E aí, eu lembro que tinha esse comentário do Padre Antônio Vieira. Então eu estava falando do nosso professor de matemática, que estava muito exasperado no vídeo, gritando que você é burro, que você não sei o quê. Então, sempre que a pessoa faz isso, ela tá desviando o foco do argumento dela. E simplesmente chamando a atenção. Isso faz parte do discurso retórico, tá? Político faz isso, o padre, como eu falei, pode fazer isso, um pastor pode fazer isso. Isso em si não é uma desonestidade ou algo errado, etc. Mas é um elemento que existe na comunicação humana. E é importante e bastante fundamental a gente ter ciência disso. O cara tá gritando, você tá... O que ele tá querendo que eu não veja, né? No caso aqui, o que ele não queria que visse foram os 30, 40 minutos que eu fiz de exposição, de argumentos contraditórios, de salada conceitual, de um monte de coisa que ele estava colocando dentro do vídeo. Então é isso. E aí, aqui, pra gente finalizar... Peço perdão aqui, mas eu gravei o vídeo tem uns 4 ou 5 dias atrás. E agora eu já estou ficando meio gripado, tá? Mas, pra gente finalizar, certo? No link da descrição aqui, eu vou colocar para vocês, tá? O ingresso de venda de um aulão que eu vou fazer, eu e meu professor de astrologia, professor Marcos Monteiro. Algumas pessoas conhecem muito bem, outras não tanto, tá? Então seremos nós dois falando por que a astrologia funciona. E essa aula já vai ser o fundamental para evitar que você cometa os mesmos erros do nosso amigo professor de matemática. E assim, não só cometer os erros que ele cometeu, como também entender com profundidade uma arte, que foi uma das artes liberais. Então, não é científico, desculpa, tá? Olha só, a astrologia esteve por anos no cânone das 7 artes liberais. O que são 7 artes liberais? Era o maior plano pedagógico da história do mundo, do Ocidente. Vamos falar do mundo, porque árabes e chineses tinham planos de pedagogia diferente, mas no Ocidente foi isso que moldou o Ocidente, foi isso que possibilitou que surgissem pensadores para matemática, para a física, para a astronomia, para a medicina. Todos foram educados nesse negócio. Então é isso. Então a astrologia, você vai entender ela como arte liberal, vai entender a visão de mundo dela, você vai entender por que ela realmente funciona, como ela funciona, vai entender todos os motivos finais, fundamentais desse processo. Então, pessoal, não esqueça de olhar aqui na descrição o ingresso. Para não falar, você está fazendo um vídeo para vender curso. Olha só, o ingresso é R$17. Meu professor vai receber porcentagem, o meu sócio aqui que trabalha comigo vai receber porcentagem. Então, você acha mesmo que eu vou lucrar, ficar rico com R$17? Então, o ingresso é R$17, R$47 se você quiser gravação e bônus. Então, não vou poder estar presente no dia, Yuri. Ótimo. Compre a gravação. Compre a gravação e assista. Reassista quantas vezes você quiser. Vai ter vários bônus. É só entrar no site e você vai ver tudo direitinho, tudo bem informado, beleza? Então é isso. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo aqui, beleza, pessoal? Abração para todos vocês, fiquem com Deus.